Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês, seus canalinhas? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Já vai deixando aquele opa. No episódio anterior, o Prota se encontrou com a Minerva e os gêmeos tentou pegar ele de jeito, mas ele conseguiu escapar, usando uma escuridão absoluta. Voltando pra Terra, se encontrou com o líder dos Illuminatis, querendo fazer dele o líder, só porque ele conhece a deusa deles. Mas o Prota recusou, é claro, e nesse momento está indo pra França, completar uma masmorra nova. E já se encontrou com vários anciões do Tigre Branco. A calamidade do Tigre Real está misturada com a mana dele, um guerreiro divino. O nível de suas habilidades é quase o mesmo do Joaquim. Rank Duke, o nível dele é por volta de 80 ou maior, um recorde. Ele sem dúvidas ultrapassa o Gildal como um humano demoníaco. Se pergunta quantas pessoas sacrificadas foram usadas para criá-los. No fim, esses caras também não devem ser poupados. O diretor fala que agora terminaram introduções. Deixe-me dar uma breve explicação para todos. E o Jaegal pensando, esse pirralho, ele rebateu minha calamidade do tigre. E o Pro tá pensando também, esse velhote maldito não merece continuar vivo. O diretor fala que essa viagem é para o nosso clã criar uma conexão com a Europa antes de irmos para a América. Esses três aqui ajudaram bastante, mas vocês não podem cometer erros, entenderam seus fracotes? E espera ver todos os seus nomes em revista quando se encontrarem na América de novo. E o diretor Kim, caramba, até o diretor hoje tá cagando e fingindo que não me viu. Não acredito que o Seon ficou tão importante em só alguns meses. Não pode ficar atrasando isso, não vai deixar isso acontecer. Manda lembrar do que ele falou e entregar isso assim que pousarem lá. O Cleitinho fica perguntando que coisa é essa na mão dele. O diretor Kim fala que é uma carta pros Illuminatis. Tem certeza que eles também não estão felizes com o Seon, então quer botar uma lenha na fogueira. A outra é para o Método Sombrio, uma carta para o Rei Assassino de Surnaluca. E o Cleitinho nervoso, caramba, o Rei Assassino. O diretor Kim manda ele não cometer um único erro. Assim que entregá-la, queime imediatamente o que ele te der, não importa o que seja. Fica pensando, Seon, você obliterou o discípulo do Rei Assassino, Hong Jinan, e o exército dos fantasmas negros na colina do abominável Homem das Neves. Nem mesmo alguém como você pode fugir das maiores mãos dos assassinos do mundo. Combater fogo com fogo, mesmo que consiga fugir do Rei Assassino, não poderá evitar sofrer ferimentos graves. Você não tem ideia de como conseguir minha posição. E o diretor, só olhando aquela situação, fica todo sério, falando, caramba, esse cara não sabe com quem tá mexendo. Já vão chegando na França, ou entrando no avião. A aeromoça fala que ele tem que colocar os sapatos, ele não pode entrar descalços. E o Prota só rindo da maior sacanagem que ele fez, enganando o bobão. O Jaegal fala que parece que o assento dele é bem do lado, né? Estava se perguntando se ficaria entediado nesse voo. E o Prota falando, caramba, vagabundo mudou de lugar só por causa de uma ameaça daquelas, hein? Que sacana. Se vai ter que enfrentá-los na França, melhor aproveitar para descobrir suas forças e fraqueza no meio do caminho, porque só precisa encontrar a quinta escritura, enquanto esses caras estão supostamente cuidando de mim. Parece que rebater sua calamidade do tigre tão facilmente despertou o interesse dele também, hein? Os espectadores são melhores do que esperava, vai ter que se apressar com aquela carta secreta mais cedo do que ele esperava também. A boa notícia é que acha que pode acelerar a criação daquela carta. Primeiro, precisa melhorar ainda mais como Arquitetune no Ninho da Coruja. Parece inegavelmente livre à primeira vista, mas assume um senso de camaradagem incomparável durante a luta, e a lealdade absoluta que eles têm com a Minerva é algo que ele nunca sonharia em ver, como um solitário deus da batalha ou um deus maligno. Sua única forma que tem de unir os membros do clã rapidamente é o covil dos Ghouls. Se ele desvendar todos os segredos da quarta escritura, definitivamente vai ter uma chance, mas é claro, também precisa aumentar bastante o seu poder marcial, no mínimo o dobro do seu nível atual, antes de conseguir o raio sangrento. Para fazer isso, só precisa aprender a usar sua visão infernal, mas precisamente o método de uso da escuridão absoluta, um poder que nem alcançou na sua época como o crepúsculo dos deuses.
No momento que usou escuridão absoluta pela primeira vez, pôde perceber instantaneamente que o segundo poder que ele precisava pegar junto do raio sangrento, até os gêmeos têm medo dela, e é um trunfo que aumenta sua força em 2, não, ou até mesmo 4 vezes mais. Mephistófeles primeiro precisa entrar em contato com ele de novo. A maldição do covil de Ghouls vai começando nessa hora. Ele vai passar 3 dias lá dentro. Ele está na área 5 do 5º andar. Ele pode descobrir a identidade da estrela pálida que Mephistófeles está procurando, mas tem certeza que ele medirá para achar alguma coisa para encontrá-lo também. Se fizer bom uso dessa atitude, pode conseguir um método de empunhar a escuridão absoluta. Dessa vez ele conseguiu 3 dias no covil dos Ghouls. Como pensou, o tempo de duração fica aumentando. Isso é tempo bastante, não só para fortalecer os membros do clã, mas também para falar com Mephistófeles. Fala: Jin, meu parceiro, como é que você tá? O Jin fala: um homem ocupado como sempre. Ótimo, espero que tenha sorte. Quando voltar vou te mostrar algo bem interessante. E o Pro tá pensando: como assim algo interessante, meu nobre? O Jin pergunta se ele lembra do cavalo fantasma que ele roubou dos Hussards. Aprendeu como controlá-lo. Se adicionar equitação neles, vão ter vários usos, estrategicamente falando. E o Proto imagina: caramba, montar num cavalão, hein? Um exército montado em cavalos fantasmas. Parece uma ótima ideia. Mas fala: peraí, vamos deixar isso pra depois. Agora precisa encontrá-lo, certo? O tigre submerso em dificuldade fica mandando ele não fazer nenhuma loucura, hein? Fala: então, eles perceberam que tá tentando me encontrar com Mephistófeles. Estão todos querendo me parar também. Mas isso não vai adiantar. Um poder temido até mesmo pelos deuses e estrelas, certo? Eu vou atrás disso. Se até mesmo Tiamat e o Bel-Marduk estão assim, então vale a pena tentar achar aquela coisa. Já ativa o seu estigma. E o tigre com dificuldade fica bravinho, porque ele não escutou o conselho de não ir atrás daquele cara. Ele conseguiu iluminar a visão infernal, usando a escuridão absoluta. Ele entrou em um estado de meditação profundo. Você dominou o reino da mente serena e ganhou 5 de karma por causa disso. E ele conseguiu acessar o mundo do inconsciente. Fala que já que Mephisto me passou pessoalmente a escuridão absoluta, se ele ativar a visão infernal dentro do estigma, usando a escuridão absoluta, pode olhar dentro de mim mesmo e encontrá-lo, certo? E como imaginava, ele estava me observando esse tempo todo. O olhar pálido te encara de frente. E o Pro tá falando: eu tenho um favor para te pedir. Por favor, me aceite como seu discípulo. E o Mephisto lhe pergunta: por que eu deveria, meu parceiro? E o Pro tá pensando: bom, isso não é nem um sim e nem um não. Ele só está curioso. Ele não me recusou imediatamente, então só preciso convencê-lo. Fala que acredita que já provou seu valor, descobriu a visão infernal, apesar de ser um mortal, e até mesmo escapou de gêmeos. A coruja que atravessa o crepúsculo me contou que você está procurando alguém. Seria de grande ajuda para ele, o grande demônio. Apesar de não entender as mensagens do sistema sobre isso, o Mephistófeles normalmente está de olho em mim. Ele pode até estar procurando o abismo dentro de mim também. Ou pode ser como a Minerva disse, que sou parecido com alguém que ele está procurando. Qualquer que seja o motivo, ele é capaz de bisbilhotar um santuário de uma grande deusa do Olimpo. Não pode deixar ele facilmente assim. Fala que crer que observar sem interferir diretamente não será o suficiente. Ele vai continuar crescendo no futuro e eventualmente a sua área de atividade também. Usa os seus olhos e é só dizer que pode pegá-los emprestado a qualquer hora também. O Mephisto ele fala: bom, nesse caso, seja o meu apóstolo. E o Pro tá perguntando se ele já esqueceu. Não quer ser subordinado de ninguém. O Mephisto fala que ele é muito insistente, hein? É o mesmo que ele fez com o Monarca do Vazio. Mas isso não seria tão ruim assim também, né? O Pro tá fala: bom, ele não deve gostar do fato que eu estou fazendo a mesma coisa que fiz com o Monarca do Vazio, mas não vai machucá-lo mesmo. Mesmo que ele me ensine a escuridão absoluta, tudo depende do meu talento para aprendê-la apropriadamente. O Mephisto fala: porém, não é preciso tomar uma decisão apressada, certo? Primeiro vou testar o quão talentoso você é, garoto. Já começa a passar uma missão para ele. E o Pro tá só com um sorrisinho na cara, falando uma relação de mestre e aprendiz, hein? Não é uma proposta de negócios. Parece que ele quer algo diferente. Ele tem uma relação de mestre
mestre aprendiz com quem ele está procurando? Será que é isso? Ele precisa passar no teste do grande demônio. Fala, bom, é isso, eu consegui a oportunidade que eu queria, mas consegui a confiança dele. Ele pediu para ser seu discípulo, mas pensei mais num tipo de troca equivalente. Acha que o Mephistófeles quer uma relação mais próxima emocional comigo, não sabe dizer agora, mas se pergunta como será a nossa relação no futuro. A missão sessional começa agora mesmo. E o Prota só olhando, falando, caramba, um mensageiro vai aparecer para olhar ele? Quem será que vai aparecer, hein? O Mephistófeles fala que assim que ele passar no teste, venha até mim novamente, garoto. O Prota já vai saindo do santuário pálido, já acorda todo assustadinho, e o Jaegal perguntando se ele tá de boa, e o Prota nervoso, peraí, essa é a realidade, mas tenho certeza de que eu estava no covil dos gols. O tempo passa mais rápido e o limite foi alcançado. Fala, caramba, recompensa de conclusão, já se passaram 3 dias, hein? Mesmo que o fluxo de tempo no santuário seja diferente, como pode ser tão diferente assim? Provavelmente só mostra o quão alto é o nível de Mephistófeles, mas não significa que ele vai demorar para aprimorar seus poderes. Talvez nem consiga fazer o teste. Os deuses ficam brigando para saber o que aconteceu lá dentro e como ele não se machucou também. E o Prota perguntando, caramba, é tão fascinante assim pra esses deuses, hein? Mas de uma coisa eu sei, o estigma do Mephistófeles ficou ainda mais nítido do que antes. Ele mal conseguia desbloqueá-lo quando se concentrava nele, mas agora parece um sexto sentido. A quantidade de escuridão absoluta foi ampliada várias vezes. Isso é mais que o suficiente para combinar com as habilidades e fortalecê-las. Mais que o suficiente para compensar pelas 72 horas desperdiçadas dele. E o Jaegal só olha e fala, pera aí, que negócio estranho é esse, parceiro? Uma grande bolotinha já começa a formar na frente do Prota, e uma força misteriosa desbloqueia seu inventário à força, e o Prota sem entender o que está acontecendo. Um grande ovo aparece na sua mão. Faz tempo que eu nem lembrava mais desse ovo dele. Fala que nem reagiu quando encheu de comida, mas está reagindo agora do nada. O ovo aos poucos já começa a se quebrar. E o Prota nervoso numa cauda. Será que vai sair um polvo daqui? Não vai ser um pássaro. Mas quando o ovo de Jingu chocasse, o pássaro divino, caçador supremo, deveria sair de lá. Aquele que encoraja e concede buffs ao donos e seus companheiros. Mas que merda é essa? Começa a se lembrar do Mephistófeles. Fala, não me diga que esse vai ser o mensageiro. O ovo de Jingu está chocando enquanto segura a escuridão absoluta na sua boca. Isso mesmo, o bicho que sai tão feio que não dá nem vontade de olhar para isso. O pequeno dragão negro de fogo da escuridão aparece e o Prota falando, pera aí, tá de sacanagem, não acredito numa coisa dessa. E o dragãozinho negro fica olhando pra pessoa que ele despertou, e o bicho é feio, mano, parece uma lagarta toda amassada. E o Prota só olhando falando, pelo amor de Deus, como é que pode sair um dragão tão feio? É a primeira vez que eu vejo no manhwa. Ele não falou isso, mas foi eu que falei, que bicho feio, mano. E o dragãozinho aqui com a língua pra fora. Ô bicho feio da porra, mano. O resto do pessoal já vem chegando, falando, que barulho é esse? Não acredito não, mano. A Riebin fica falando, nossa, que fofinho. É seu amigo? Que é isso na sua mão? O Prota fica falando, bom, eu tinha um ovo comigo e foi isso que saiu dele. E tá lá, o dragãozinho negro rodando ele, cada vez mais feio que pode. A aeromoça fala, senhor, os outros passageiros podem ficar incomodados com isso. Mas o Prota já manda o seu olhar da beleza, falando, como é minha parceira? A aeromoça já muda, falando, não, eu vou tentar convencê-los. Mas se você não se importar, eu posso tirar uma foto com você, gostoso. E o dragãozinho tá aqui, cheio de fome, todo feio e babando. E o Prota pensando, caramba, eu preciso dar presas pra ele. Não esperava que isso fosse acontecer. Não vai achar nada dentro de um avião. A Shin fica dizendo que ele parece com fome. Quer provar minha batatinha, meu parceiro? Isso é um biscoito bem caro, viu? Ele acabou de nascer, então ele não deve comer isso, certo? Mas ele é um dragão também. Será que ele não poderia digerir isso bem facilmente? O que será que um dragão come? E o Prota falando, eu não sei. E cada vez ele parece mais faminto e mais feio, como uma larva derretendo. O pequeno dragão negro reclama de uma fome extrema. O Prota fala, caramba, com exceção de um Drake, a espécie de dragão mais fraca é extremamente raro. Achar dragões e masmorras também. Uma espécie de dragão de alto rank dessas é praticamente impossível de achar, então não sabemos de nada.
E ataquei o dragãozinho, cada vez mais feio e passando fome. Prota, por favor, não deixe esse bicho com fome não, que o bicho é muito feio. E o dragão começa a querer morrer. E o Prota nervoso, meu Deus, o que será que eu faço, hein? Tudo que ele sabe sobre dragões é que são altamente inteligentes desde o nascimento. E que o grande dragão antigo, o dragão do sono de 1000 anos, é o ancestral e o pai de todos os dragões. O dragãozinho negro flamejante da escuridão absoluta parece o grande dragão antigo, mas a aura dele é completamente diferente. E o dragãozinho tá aqui falando, eu tô com fome, eu quero comida, parceiro. Foi Mephistófeles que enviou esse dragão, deve ter algo diferente nele. E se ele é capaz de ter entropia divina, o maior nível de todos, hein? Pra quem não sabe, é humano virar algum bicho. O Joaquim pede perdão, mas também não sabe muito sobre a raça dracônica. Assim que pousar, ele vai tentar perguntar por aí. Prota fala, caramba, ainda falta 8 horas até pousarem, o bicho vai morrer de fome. E o dragãozinho fica lá, passando fome. Desse jeito, quando não aparece o rosto dele, parece até bonito. E o Prota fica perdendo a sua amizade com ele, constantemente por não ter comida. Fala, Mephistófeles enviou esse mensageiro para testar a minha escuridão absoluta. Nesse caso, a resposta deve estar na escuridão absoluta, certo? O Jaegal já aparece, nossa, olha o filhotinho de dragão demoníaco, hein? E o Prota fala, pera aí, dragão demoníaco, você conhece os dragões? O Jaegal fala que um pouco, ele cuidou de um parecido, um tempo atrás. Dragões demoníacos são criaturas entre os dragões de alto rank que formam contratos com capetas e ficam corrompidos por alguma razão. É por isso que seu comportamento é diferente de dragões comuns. Na verdade, são até hostis com dragões comuns também. E o próximo, caramba, para um dragão coberto de energia demoníaca, significa que ao invés de físico, a ideologia é mais importante. Então, quando se trata de um objeto, ao invés de focar no material, ele foca mais no valor, certo? Acontece que tem a coisa certa para isso. Já vai mostrando a espadinha, perguntando o que será que ele vai fazer. Olha a feiura desse dragão, velho, pelo amor de Deus. Mas ele recusa, falando que não quer essa espadinha de merda. Mas a espada começa a liberar uma grande escuridão intensa. O dragãozinho já fica falando, pera aí, eu gostei. Já mete a dentada na espada. E o pessoal só olha e fala, meu Deus do céu, que bicho é esse? Que começa a comer ferro. O Jaegal fala que esse carinha amou isso, hein? Essa espada parecia bem cara. Prota fala, bom, eu estava frustrado sobre como deveria usá-la, talvez seja melhor assim. Dá pra ele comer e aumentar o meu progresso na missão ao mesmo tempo, certo? Rapidamente, o dragão negro já enche seu bucho e fica feio, só que agora dormindo. Prota fala que não apareceu nenhuma mensagem, dizendo que falhou na missão oculta. Não sabe como, mas acha que ainda pode usar a espada, apesar de ter sido digerida pelo dragãozinho. O Jaegal pergunta qual vai ser o nome dele, e o Prota fala bem sério, está pensando em chamá-lo de Dragone. Todo mundo já fica surpreso, e a Shin fala, sério isso? Não, tu deve estar de brincadeira, hein? Prota fala, certo, vocês não gostaram, então que tal Hau Hau, hein? Parece um bom nome. A Shin continua sem acreditar, falando, tá falando sério, né? Não, fala que é piada, é brincadeira. Dragão, Dragone, Hau, isso não pode ser sério não, parceiro. E o Prota pergunta se tem algum problema com isso. A Shin fala que sim, isso até pode funcionar enquanto ele é um filhote, mas é um nome muito mal pensado para quem terá um belo físico futuramente. Sua família tinha um cachorro, certo? Qual era o nome? Prota fala que o nome do cachorro era Au-Au. A Shin fala que pelo menos é fofinho pra um cachorro. Foi alguém da sua família que deu o nome, certo? Prota fala, e daí? Qual é a diferença entre Au-Au e Dragone e Hau? Não faz sentido, mas é claro que o dragão negro não gosta desse nome, é muito feio. A Shin fica falando, viu aí, parceiro, ele odiou o nome. Prota falando, ué, porque essa confusão toda é só um nome. Que nome eu deveria dar então, hein? Alguma coisa legal. Prota fala, certo, tem um, eu acabei de pensar nele, vamos chamar de Cadmus, hein? Quer dar esse nome, o que vocês acham? Todo mundo fala, bom, esse parece legal, hein? A Shin fala que você só tava zoando antes, né? Você ia chamá-la assim desde o início. O dragãozinho gosta do nome e ele aceita esse nome também. Prota fala, bom, muito bom, garoto. Você aceitou. O Cadmus virou um membro do seu clã e uma conexão espiritual foi formada com ele. Ele ganhou o estigma de coração também. Agora ele pode criar a escuridão absoluta e o golpe de sopro de dragão. E aqui tá o dragão com o sorrisinho, cada vez mais feio. O bicho feio da porra. E o Prota pensando, caramba, que dragãozinho feio, hein?
Diabo é isso, cara, que desenhou uma rua? E o Cadman só lambendo ele, falando, olha como eu sou lindo, parceiro. E o Pro tá pensando no seu velhote, com ele lhe chamando. E o Pro tá só cortando, falando, qual foi, velhote? Não fala desse jeito, não combina contigo. Esse tom de querer dar sermão é meio estranho, né? E o velhote falando, caramba, garoto, por que você está tão sério agora? Está mais sozinho do que nunca, hein? Mas quando é que eu vou me livrar de você? Me sinto sufocado com você não escutando as minhas coisas. Pra falar, bom, nenhum de nós dois tem família, certo? Então, vamos só lutar e ser solitários juntos pra sempre. E o Cadmus falando, caramba, não importa o que eu diga, você é mesmo um pirralho bem insolente, moleque. Eu estou dizendo pra não viver como eu. Estou dizendo que apesar de não ter feito jus ao meu nome, espero que você consiga fazer isso. E o Pro tá pensando, que se foda, o que tem de bom com esse nome também? Que só descobriu isso depois de muito tempo. O Cadmus, esse foi o nome de um herói que tinha relação com dragões durante a Era Prateada de Arcádia. O homem amado por incontáveis deuses e estrelas, que o ajudou e virou rei de uma nação. Seu legado foi matar um dragão maligno e plantar a semente dele na terra, criando a Esparta. Para ele, que estava ocupado diariamente, não tem tempo para sacrificar pelos outros. Um nome desses não combina com ele, já que é um nome conectado a um dragão, então deve servir para essa criança também. Já vão chegando em Paris, na França, no aeroporto de Charles. A Riebin fica perguntando por que estão colocando óculos escuros do nada, não faz sentido. Mas é claro que a Shin fala que é pra saírem daqui vivos, certo? É melhor retocar a maquiagem, se quiser ficar bonita na foto também. Assim que a porta vai abrindo, vários fotógrafos tirando foto, é claro. E o Pro tá só de boa, com seu óculos escuro, pagando de doido. E a Riebin toda surpresa, caramba, eu tô andando com um famoso, né? A Adriane pergunta o que ele está pensando de fazer depois de chegar na França. Prota fala que acabou de acordar, então não está pensando em muita coisa. Próxima pergunta, Ruiva, fala aí. A Ruiva fala se ele tem algum novato francês que ele considera um rival. Prota fala que na verdade não, estão todos abaixo de mim, então não preciso ligar pra eles, preciso. E o Cleitinho pensando, caramba, qual é o problema desse cara, hein? Humildade passou longe, parceiro. Eles falam que o Henry Block deixou claro sua vontade de te enfrentar. A gente gostaria de saber sua resposta. Prota fala, hein? Eu nunca ouvi falar. E o jornalista tudo nervoso falando, caramba, eu não acredito nisso, parceiro. O Henry Block, ele é o novato mais forte da França. Foi escolhido pelo próprio rei. Foi ele que conseguiu raidar, até então, masmorra imbatível, colônia dos dragões esqueletos. E fazendo isso adquiriu o osso de um Arne também. E o Proto falando, bom, eu tô sem tempo, tem como ir direto ao assunto, cara. E o Cleitinho fala, bem, o que eu estou perguntando é o que você acha desse duelo. O Proto fala que já disse que não conhece, mas pode passar mensagem. Se ele quiser lutar, é só vir até mim. Mas se ele fizer isso, eu vou acabar com a carreira dele como jogador. E o Cleitinho fala, caramba, esse cara tá provocando toda a França, hein? O Jorginho fala, bom, você vai entrar em uma das maiores dores de cabeça da França, o deserto da pedra, onde sopra o vento gelado. Você tem algum plano especialmente pra isso? Prota fala que não, ele só vai raidar o lugar, é claro. Não tem muito tempo, chega de perguntas. Até ranks famosos da França falharam diversas vezes nessa masmorra. É natural estarem curiosos sobre como o estrangeiro como eu vai tentar vencê-la, certo? E o pessoal nos comentários falando, caramba, esse bicho é um louco, né? Como é que ele disse isso? No meio da França toda, ele é um maluco da cabeça. E o Henry falando, bom, eu era muito fã do tirano quando eu era mais jovem, eu quero enfrentá-lo, fica pagando de humilde. E o rei imortal fala que vai se esforçar ainda mais para ser um bom exemplo para os novatos, todo mundo pagando de humilde na internet. O Joaquim fala que entende a preocupação de todos, que tem piorado a relação entre França e Coreia, mas as falas do tirano não passam de uma diferença cultural. Ele é mais do que qualquer um, ele é um herói dessa era com um coração caloroso. O Seon que eu conheço não é um tirano, mas sim um rei sábio. E o pessoal puto vendo aquela notícia, falando desse desgraçado está atuando, é claro. Venceu o deserto de pedras, nunca ouvi falar tanta merda. Ele acha que eu não sei que ele veio até aqui tomar os Illuminatis, depois de ser convencido pelo Joaquim. Esse é o Lorde da Águia, que é claro. Falando aquilo foi um aviso contra mim e os meus camaradas. Sei mais sobre a vontade da deusa do que qualquer um. Não precisamos do Seong ou do Joaquim aqui. Já vai chamando o Luiz, falando, vem aqui agora
mesmo, meu nobre. Temos que deixar a escritura pronta agora mesmo. Já vai chegando perto da Torre Eiffel. É claro que já tem uma pessoa todo disfarçado, falando aquele pirralho do Seong. O conselho está pronto, certo? Agora só falta atravessar o rio da Rubicção. Ele já deixou a carta no local secreto. O Prota no seu quarto, falando que não sabe se gosta disso ou odeia, né? O dragãozinho Cadmus já tá enchendo o bucho comendo tudo. E o Prota tá pensando, bom, ele dormiu por tanto tempo depois de comer a espada guia. Acha que isso aumentou seu apetite, hein? Como o capacete glacial tá fazendo esse som na boca dele. E o Cadmus comendo tudo, sem parar e liberando fogo também. O tão estimado tesouro do rei Yeti, reduzido a mero lanchinho de dragão, hein? Independente disso, ele já consegue usar o sopro também. Pensou que apenas dragões de rank alto poderiam usar a autoridade do sopro, depois de dominarem completamente seu elemento. O sopro dele pode ser mais fraco que os dragões de rank alto, mas com escuridão absoluta na mistura, não pode ser subestimado. O poder de derreter o elemento, queimá-lo e eliminá-lo, independente das suas propriedades. Um dragão bebê com um poder tão insano, hein? Um verdadeiro dragão demoníaco. Ele está em um nível completamente diferente dos outros dragões. Parece que também cresceu depois de comer, considerando que não se passou nenhum dia desde que ele saiu do ovo. Ele tem uma velocidade de crescimento insana. Cadmus devorou tanto o capacete glacial quanto a espada dos 0 graus também. Já fica com a pança toda cheia, ainda fica brilhando os olhinhos, perguntando se tem mais lanchinho pra eles. Prota fala, ele tá devorando até demais, hein, mas acho que isso vale meu investimento. Criação da escuridão absoluta e partilha de corações. Criar escuridão absoluta é basicamente criar divindade. Uma criação contínua dela possibilita o uso de diversas técnicas, como Mephistófeles usa. É basicamente uma condição necessária para se tornar discípulo dele. O Shen fica falando, o que é isso? Não lembro de ter visto algo assim. É um dragão. Prota fala, o que foi? O que você tá fazendo aqui? O Shen pergunta se ele lembra que ia mostrar algo interessante, certo? Fala, como assim? Eu já terminei tudo. Tá achando quem eu sou, parceiro? Já invoca um grande cavalão de esqueleto, o cavalo gélido da morte. E o cavalo já fica lá, né? E aí, meus parceiros, começa a gritar, falando que ninguém sobe em cima dele não, ele não é gay. E o Jin falando, o quê? O que deu dele do nada, hein? Reverter a invocação. E o Prota falando, bom, não é difícil capturá-lo, mas usar a habilidade de qualquer jeito vai deixar o lugar um caos, certo? O Cadmus já aparece todo feião, falando, fica calado, desgraça. O cavalo já fica com medo, falando, peraí, que bicho feio é esse? Já vai ficando todo pianinho, cagadinho de medo. O Jin fala, sério? Ele acabou de usar aterrorizar, achou que fosse um recém-nascido. E ele também consegue usar pressão, hein? Inacreditável. Entre os fantasmas lança, esse era um rei, um líder de linhagem sanguínea. Até entende que existe uma diferença absurda entre um morto-vivo e um dragão de rank alto, mas precisou de 2 cavaleiros de resistência para dominá-lo, e só com uma vozinha ele já fez isso. Prota fala, bom, ele parece ser um dragão demoníaco, hein? O Jin fala que mesmo assim, parece que tem um longo caminho pela frente para te alcançar, mestre. Prota fala, mais importante, existe algum membro da família que possui alguma boa técnica de ocultação? O Jin fala que sim. Por que, mestre? Prota diz que essa garota se chama Mirella. Segue ela quando ela sair do grupo. Não deixe que te peguem mesmo estando cercado de pessoas. E o Jin pergunta por que ele tá afim dela? Stalkeando, hein? Isso é errado, mestre. Prota manda ele calar a boca. Ela possui a quinta escritura enigmática, é claro. E o pessoal falando, bom, o tirano ainda não chegou, certo, na nossa festinha. Deve ter se acovardado quando descobriu que o Henry também vinha, hein? E o Henry só olhando, falando, eu sou loirinho, parceiro. Mas um cavalo já vem chegando aos pouquinhos. E o pessoal perguntando se ele é louco. Um pouco antes disso acontecer, o pessoal falando, pô, aonde é que fica a Coreia do Sul? É onde tem aquele gordinho que taca bomba, é? Nessa hora, um cavalo já vinha boladão, liberando sua aura maligna. E o Prota só em cima dele, falando, aqui não chega de motão não, parceiro, chega de cavalão. E o pessoal falando, que isso? O protagonista chegando por último, que exibidinho. Nem me fala, deve ser um desesperado por atenção. É isso que os figurantes ficam falando. A Mirella fica falando, caramba, aquele não é um cavalo fantasma? De que raça deve ser, hein? É minha primeira vez vendo isso aqui. E os figurantes falam, pô, existe algum bicho que a invocadora mais habilidosa entre os novatos não sabe? Desde quando o tirano é um invocador e um domador? A Mirella já fica falando, Henry, cuidado aí, viu, meu parceiro? E o Henry todo caladinho, apenas observando
tudo. E o Prota já puxa o Cadmus também, falando, aparece aí, parceiro. Todo mundo surpreso, falando que aquilo é bem fofinho, ele cuspindo fogo. Falando, caramba, o Seong de novo, ele realmente se tornou um invocador de bichos. Dizem que o tirano é um mestre no combate corpo a corpo e consegue empunhar várias armas diferentes. Esquece o cavalo, como um guerreiro tá controlando um dragão. É senso comum que até um alto rank não consegue ser tão habilidoso em tantos aspectos diferentes assim também. A Shin fala, nossa Mus, você também veio, meu parceiro. Você tava querendo ver a titia, certo? E o Pro tá pensando, Mus? Diabo é isso? Isso lá é melhor que o meu apelido de antes que eu ia dar. A Shin fala, bom, e esse cavalo, hein? Que tipo de coisa é essa? Prota fala que não é nada e já vai desfazendo a sua invocação. Já fica olhando pra Mirella, falando, ei, parceiro, tá me olhando por quê? Quer me dar? Agora é a sua chance. Segue ela, meus nobres. Uma pequena parte da sua escuridão já vai entrando na sombra dela. Já fica todos camufladinhos. Prota fala, pronto, hein? Coloquei um rastreador nela enquanto distraía as pessoas com um cavalo fantasma. Na caverna do fantasma tigre, o Jeong mencionou que a Mirella possui a quinta escritura sagrada. No entanto, como não obtive mais nenhuma informação, vai ter que confirmar isso por conta própria. Já que a isca funcionou, começou bem. O Henry está aqui com a sua esposa Mirella. Considerando que Henry tem sido constantemente comparado comigo na França, e ele é competitivo como eu, ele precisava mostrar uma postura confiante na entrevista para provocá-lo a este encontro de intercâmbio. Naturalmente, sendo a esposa dele, a Mirella viria acompanhar. Tem que agradecer ao repórter que fez aquela pergunta no melhor momento possível. A Shin falando, bom, você também aprendeu a invocar aquele cavalo? Parecia uma invocação. Prota fala que não queria que o Cadmus se sentisse sozinho. A Shin manda ele parar com esse papinho. Ele não se importaria com a besteira daquela. Prota fala que ela é afiada nas coisas mais esquisitas, hein? E já não disse isso antes. A sua classe não é do tipo guerreiro. Ele é um mago, especificamente um feiticeiro de runas, é claro. A Shin fala que isso é mentira. Um feiticeiro consegue lutar melhor que um guerreiro. Nem tem lógica isso. O Jergal fala, você veio, hein? Deve ter sido difícil encontrar comida pro Cadmus. Bebê dragões tendem a reclamar quando estão com fome. Depois de alimentá-los vai ser um problema, parceiro. Muitos rostos desconhecidos, né? Vem comigo, vou te apresentar um pessoal. E o Prota pensando que exatamente é esse homem. Ele percebeu na hora que o Cadmus era um dragão demoníaco. E até mesmo em Arcádia, onde se adoravam os dragões, quase ninguém tem esse nível de conhecimento sobre dragões. E o pessoal falando, e aí, meu parceiro? Eu sou o Nicholas. O outro fala que é o Adley. E o velhinho ali se chama Orlando. O Prota fala, caramba, são as maiores forças e os clãs da França. É um prazer conhecê-los. Se aqui fosse a Coreia, eles rivalizariam com o Tigre Branco ou a Espada dos 5 Estrelas. O Jergal fala, parece que os novatos se reuniram aqui, hein? Porque vocês dois não se apresentam. E o Pro tá perguntando, porque ele tem tentado parecer atencioso e amigável desde o aeroporto de Cheon, hein? Parece que ele tem algum motivo oculto. Precisa tomar cuidado com esse cara. O Henry já vem chegando, falando que ouviu muitas coisas sobre você, meu parceiro. E o Pro tá falando, pera aí, tu não tá fazendo isso não, né? E o Jergal perguntando, e aí, dormiu, parceiro? Vai deixar mesmo? Eu não deixava. E o Henry falando que é uma honra conhecer o ídolo da minha juventude. Já começa a liberar uma energia pútrida do dragão morto. E o Prota só com um sorrisinho, falando que pelo visto ele tá tentando me envergonhar por causa da minha provocação na entrevista. Mas isso aqui foi óbvio demais, certo? Henry Block ouviu que ele controla um dragão da morte, conhecido como dragão de ossos. Parece ser forte, mas na realidade não passa de uma espécie dracônica inferior, algo como drakes mortos-vivos. E o pessoal falando, caramba, Henry, tu quer mesmo provocá-lo aqui, parceiro? E o Prota falando, bom, ele realmente parece ser um pouco habilidoso, mas isso não é nada demais. Já começa a ficar liberando seu poderzinho. O Henry nessa hora já começa a ficar nervoso. E o pessoal falando, vamos ver a diferença de habilidade entre as duas pessoas considerados rivais do século. Os dois já começam a liberar um poder, mas o do Henry já começa a sumir aos poucos, e ele vai ficando todo cagado. Não, isso não pode ser possível. Eu vou me tornar o novo rei da França. O seu rugido do dragão morto começa a ser cancelado forçadamente. Fala que está usando todo o seu poder, mesmo assim não está conseguindo fazer nada. Prota já vai usando sua aura do tigre e estigma para se combinarem numa só. Fala que acontece que ele tem ouvidos bem sensíveis, hein, e acabou ouvindo sem querer a sua conversa com os amigos
dele antes. Ouviu ele chamando a mim e os meus camaradas de lixo. Qual é a sua desculpa pra isso, seu merda? O resto do pessoal já fica com medo, falando, caramba, ele ouviu a gente falar isso. Eu nem consegui ver essa parte. Poderia ter deixado pra lá, mas não pode deixar alguém ferir o orgulho e confiança da minha equipe. Começa a usar cada vez mais do seu poderzinho. E o velhote falando, parece que você entendeu errado, senhor. Por favor, pare um pouco. E o Pro tá ficando boladão, falando, cala a boca, seu velho. Fiz minha pergunta pro Henry e seus amigos, mas ninguém, não se meta. O medo da morte começa a vagar. Ele foi incapaz de escapar dele. E o Henry falou, calma, acontece. Peraí, não faz isso não. E o Pro tá ficando puto, falando, responde, porra, direito. Tá de sacanagem, meu parceiro. E o Henry ficando cada vez mais cagado. Ele está em um estado mental de pânico agora. Já solta a mão do Pro, falando, foi mal entendido. Desculpa por antes. E o Pro tá só com um sorriso, falando, é mesmo, é? Ainda bem que eu entendi errado. E o Henry falando, sim, pô, foi mal entendido, foi isso que aconteceu. E o Pro tava indo embora rindo da cara dele, falando que quase acontece um mal entendido, hein? Espero que a gente possa se dar bem, meu parceiro. E acabou.